Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do videocast Falso Plano, em parceria com a Bola TV. O episódio de hoje será, como é óbvio, como vocês já esperarão desse lado, completamente em torno da volta à França, embora arranjemos um espacinho para falar da nossa grandíssima e de algumas novidades que entusiasmam acerca da mesma. Como sempre, dar-vos nota para nos seguirem em falsoplano.pt, também no Twitter, Instagram e ademais variedíssimas redes. O meu nome é Henrique Augusto, sou o estimado moderador deste podcast e hoje tenho comigo Fábio Babau. Olá, malta. Sempre com a sua saudação mais famosa do ciclismo internacional. E Miguel Pratas. E a apresentar o Bau outra vez. Bau, como te sentes? Estavas com saudades nossas? Muitas. Oh, tão fofinho. É uma pena não poder vir mais vezes. Não era uma indireta, estava só a partilhar tudo. Não, mas eu também estava só a partilhar aqui a título de privacidade. É uma pena não poder vir mais vezes. De qualquer das formas, sempre satisfeito. Mas a vida é o quê? Como se chama um dos primeiros episódios do podcast de Falso Plano, não sei se te recordas. Isto foi há tanto tempo, o Bau ainda nem era pai. Pai, o episódio 5 do Falso Plano chama-se assim. É sério? Sim, quando nós gravamos episódios de 3 horas em casa. E há uma altura que na discussão surge esse assunto, por alguma razão. Leva-nos então um bocadinho, nós vamos começar o episódio conforme vem sendo hábito nas grandes voltas, por falarmos um bocadinho etapa a etapa e depois olhar assim de uma forma mais geral, de uma perspectiva mais geral para aquilo que o estado de situação atual da Volta à França. Mas vamos começar então com a etapa 3. Exatamente, a etapa 3, Granollers a Les Angles, foi a primeira a terminar em solo francês. Basicamente a prova ficou marcada pela decisão da Proteção Civil francesa de fechar as estradas aos adeptos, uma vez que estava a decorrer na altura um incêndio nos Pirineus. Em termos do que toca à corrida, a UAE controlou o ritmo da prova e basicamente a fuga que existia, o último a durar até foi Alex Baudin, foi apanhado a cerca de 11 km do fim. No entanto, acabou por garantir nesse dia a camisola da montanha, o que não deixa de ser interessante. Primeira vitória como profissional este ano e agora também este destaque na Volta à França, que é sempre importante para um ciclista, a título pessoal. História da corrida já para o final, o último quilómetro, Isaac Del Toro coloca um ritmo infernal para tentar, digamos que partir o grupo ao mesmo tempo que ia preparar o lançamento de Pogačar, e o esloveno acaba por atacar a 200 metros do fim, um ataque que não deu hipóteses. Vingegaard chega em segundo já com 2 segundos de atraso e atrás dele veio Carapaz e depois logo Paulo Seixas. Sim, e passa a amarela para Pogačar. Neste dia tu começaste por dizer que ficou marcado pela decisão de não haver público, pela questão. Eu acho que ficou marcado pela decisão que isto tinha todo o ar de ser uma etapa de fuga, e o Pogačar na véspera tinha oferecido ao Del Toro e disse agora tenho que ir picar o ponto, já passaram 3 dias, já chega. Ainda não ganhei uma etapa, estou a começar a ficar mal disposto. De certa forma, depois deve ter tido todo aquele protocolo de doping, conferência de imprensa, ir vestir a camisola, não gostou, então na etapa 4 de Carcassonne à Foix, basicamente, logo no início forma-se uma fuga com 34 ciclistas de 18 equipas diferentes. Isto foi completamente autorizado pela UAE. Basicamente a UAE e a Visma controlaram a prova. A fuga chegou a ter mais de 13 minutos. Após o colo de Montsegur, restavam apenas 10 ciclistas, entre eles estava Torsten Trajan, que basicamente na altura já era o líder virtual, e estavam 3 Lidl Trek, Mats Pedersen, Matthias Vasek e Quinn Simmons. Não houve grande história, basicamente Vasek e Simmons trabalharam para Mads e Mads entregou a vitória, acabou no final do dia por vestir a verde que estava com Del Toro, embora Del Toro tivesse a verde e a juventude. O que a UAE conseguiu aqui foi basicamente livrar-se das camisolas de Pogačar e Del Toro para poderem recuperar mais depressa. Nesse dia, Trajan, que foi 8º na etapa, subiu a primeiro classificado da geral. Pogačar, Vingegaard caem para 4º e 5º classificados da geral. Sim, com cerca de 7, 8 minutos até se chegou a pensar que depois no Tourmalet poderia vir a aguentar, já lá vamos, mas spoiler alert, não aconteceu e ainda perdeu com mais alguma margem. E destacar neste dia o que foi um trabalho formidável da Lidl Trek, que não só com Mats Pedersen, mas também com Quinn Simmons, e era mais alguém que estava na frente, com Vasek, exatamente. Que neste dia termina com a juventude. Exato. E fez segundo na etapa. Não, o Quinn Simmons é que faz segundo, se eu não estou em erro. Quinn Simmons. Sim. 1-2. É o Simmons que ainda sprinta, porque o Vasek lança ao Mats e o Quinn Simmons no fim ainda vem lá do fundo naquela. Tá bem, já agora fazemos 1-2
Foi uma masterclass da Lidl, ao contrário do que aconteceu depois mais à frente na semana, mas o Prata já vai falar mais sobre isso. No dia a seguir, finalmente, a primeira oportunidade para os sprinters. Nestes novos percursos da Volta à França, temos que esperar 5 dias para podermos ver os homens mais rápidos degladiarem-se entre eles. Sim, isso na etapa anterior tínhamos mais 30 ciclistas na fuga, nesta tivemos só um, o Weistrofa, Coitadinho. que andou a fazer de babysitter do Arnaud Delis, que entretanto abandonou, doença, má forma, não sei. Foi apanhado a 15 km da meta, como esperado, o pelotão controlou e no fim o mais forte acabou por ser o Olaf Koy num sprint técnico e um pouco caótico, porque houve uma queda uns quilómetros, já nos quilómetros finais, que disposicionou, por exemplo, a Quick Step, ficaram para trás, o Merlier ficou sozinho, e ainda assim consegue fazer o top 3 atrás do Max Canter, mas foi o primeiro sprint. E acaba por dar aqui um bocadinho de razão à Decathlon a ter trazido este sprinter. Houve muita discussão à volta da questão de equipa completamente para Seixas ou não. Eu acho que esta vitória do Olaf Koy, também não esperava que ele ganhasse a primeira oportunidade, sou sincero, e também não sei se vai voltar a ganhar, mas acaba já por tirar alguma pressão da equipa e do ciclista francês. Sem dúvida. E a Decathlon, se agora fizer um top 5 e ganhar uma etapa, já nunca pode dizer que não é um ótimo tour. Sim. O tour do Olaf Koy está feito. Exato, sim. Podia ter ido para embora logo a seguir. E entretanto chega a primeira grande etapa do tour, a primeira e última, porque entretanto acabou o tour nesta etapa, com passagem pelo Tourmalet. A etapa começa com duas inevitabilidades, o Mats Pedersen a sacar os 25 pontos no sprint intermédio e o Remco a ficar para trás, ali num timing de uma emergência sanitária ou algo do género, ficou para trás e começou a criar ali o pânico na etapa. Depois viria a recuperar. Tivemos Ben O'Connor e, entre outros, a disputar os pontos da montanha, mas quando chegou ao Tourmalet, o AE Emirates... Desde o início da etapa, a UAE mostrou que sim, nunca deixaram... não ia haver fuga para ninguém, ia ser a fundo o dia todo. Era só para irem buscar aqueles pontinhos da montanha, exato, um pouco mais. Meteram só trabalho no Tourmalet. O líder, o camisola amarelo, o Torsten Train, ficou logo para trás. Começou logo a perder imenso tempo assim que a etapa ficou mais endurecida. E o primeiro grande momento da etapa foi quando o Isaac Del Toro lançou o ataque. Não sei se temos imagem. Sim, vamos agora ver o vídeo do momento em que acabou o tour, no fundo, não é? Isaac Del Toro vai para a frente, puxa. O grupo aqui já estava restrito, já era só os melhores dos melhores, e o Isaac Del Toro faz esta aceleração. Ninguém consegue acompanhar. O Vingegaard abre para o lado, é o que fica mais perto, mas não consegue colar, e depois uns 300, 400 metros depois o Pogačar segue a ritmo, porque aí já era o próprio Del Toro que não conseguia... Não, eu quando vi estas imagens cheguei a pensar que eles tinham os dois embora. Mas o Pogačar ainda estamos muito cedo para eles com essas brincadeiras, e o Del Toro depois não aguentou o ritmo de Pogačar. Nem Del Toro, nem ninguém, não é? Depois desde o Remco aqui também a passar mal. Depois deste momento até ao topo do Tourmalet, o Pogačar viria a ganhar 30 segundos no Vingegaard, que é impressionante, e mais de um minuto para os outros. Já levava 1 minuto e meio para os outros. Portanto, aqui a diferença é abismal. A descer o Tourmalet ainda aumentou, ainda cavou o fosso para o Vingegaard para 1 minuto e 10. Ou seja, ganhou 40 segundos a descer, mais do que os 30 que tinha ganho. Porque é preciso dizer, o Vingegaard a subir nem levou uma tarefa tão grande como já aconteceu noutros tours. Acaba por conseguir manter minimamente uma... E aqui vemos as imagens do Pogačar a descer a 107 km/h. Eu estou a pensar nisso. Deve ser uma estrada estreita. Fez uma descida brutal. Lá está, ele não é só o melhor a subir, a sprintar, ele é o melhor também já a descer. Entre os melhores voltistas, ele e Pidcock são claramente neste momento os melhores. Sim, e já houve alturas em que isso nem era tão verdade, e ele até já caiu algumas vezes também, mas ele parece que efetivamente é obcecado pela perfeição. Acho que isto vem também do treino da Milan-San Remo. Depois temos aqui outro vídeo. Em que vamos comparar, e para compreender a diferença, onde é que estão os 40 segundos? Tá, Pogačar do lado esquerdo, Vingegaard do lado direito, e aqui percebemos a forma como o Pogačar faz as curvas. A inclinação, parece quase MotoGP. É aqui que se faz a diferença. Isto é
Ganha-se Aqui tu notas segundo o quão percurso. marcante é para um ciclista uma queda em descida. Sim. E o quão tu acabas depois, se calhar, por não superar. Sim, e há certas quedas e quedas. determinadas. Pogacar até já teve algumas quedas, mas Sim. nenhuma delas acaba por ter tido uma gravidade gigante. Não é? A O única Vingegaard, que houve gravidade nós nunca chegámos a ver. Que sim, foi a da o Liège. Liège, Nunca ninguém portanto, sabe o que aconteceu. O Vingegaard teve, se eu não estou em erro, chegou a estar inconsciente, Certo, certo. Teve bastantes semanas no hospital, foi uma coisa muito mais. Para além de ter filhos também, não é? Sem dúvida. Que é- Mas o tem sempre próprio uma Remco, perspectiva quando diferente. cai na Lombardia, depois disso também teve ali momentos em que sim, no foi início. difícil para ele fazer descidas, o que acaba por ser normal. E atenção, eu não julgo nada quem tem medo de ir a 105 km/h numa licrazinha a descer montanhas de bicicleta. Pá, eu também tinha. É que eles nem sequer vão minimamente protegidos, não é? Eu acho que para tu conseguires ter uma performance tipo Pidcock, e agora como tu vês Pogacar, tu não podes estar a pensar que vais cair. Pois não, Se tu- pois não. Não te nem pode nem passar- pode ser isso que te passa pela cabeça. Exatamente. Porque se tu desconfias, é aí que o corpo depois também acaba por falhar. Ou por hesitar, em exatamente. algum momento, e a partir do momento em que hesita. E aqui vemos a foto da consagração de mais um tour, no fundo. Porque tu falaste do tempo que ele ganhou na descida, mas no fim eram quase 20 km em falso plano, onde ele ainda ganha Sim. mais tempo. E só para dar nota, o touro, entretanto, já tinha sido absorvido pelo grupo perseguidor ao Vingegaard. Esse grupo teve ali dividido, houve ali por vezes eram 2 grupos, mas depois no fim acabaram por chegar todos juntos. Final de contas, 42 km de sol, Vingegaard 2,30 2,38 foi a maior vitória com a maior distância de sempre de Pogacar. e os restantes chegaram a 3, portanto 30 segundos de Vingegaard, a diferença, a menos de 30 segundos, a diferença não foi assim tão grande. Talvez se tivesse havido uma colaboração diferente em alguns momentos, poderiam até ter, e em certos momentos pensámos que o Vingegaard podia ter sido apanhado, mas não foi o caso. E no final ainda deu para o Isaac Del Toro bater o Remco ao sprint. O belga é que lançou o sprint, mas acabou por E para quem aspira o pódio, o objetivo nesta etapa era não perder um tempo parvo para Vingegaard, porque à partida colocas logo o Poga de lado. Mas se perdesse aqui tempo parvo para Vingegaard, depois na segunda semana ia ser mais complicado tu ires buscar. Nós já lá vamos, mas a sensação que me deu no Tourmalet é que a diferença do Vingegaard para os outros ainda é muito, muito grande. Ou seja, eu acho que no longo prazo, acho que o lugar aberto do pódio é o terceiro, parece-me que o segundo. Ou seja, a recuperação na descida e no falso plano final de um grupo versus um homem a solo acaba por reduzir muito as diferenças, mas na subida ele perde 30 segundos para o Pogacar e ganha 1 minuto para os rivais do pódio. Ou seja, dá a sensação que ele até está mais perto do Pogacar do que os outros ciclistas estão dele quando as etapas terminarem. Por exemplo, para o Remco, o Tourmalet é um tormento. Foi onde ele desistiu da geral da Volta à Espanha e se dedicou às etapas, e agora tu consegues novamente ver que não é fácil para o belga este tipo de Só que ele subidas. defendeu-se decentemente, não é? Pronto, é o que é. Sim, É o nível possível nesta fase. certo. Passamos para mais um sprint. Sim, na etapa seguinte, mais uma fuga do Weistrofer. Desta vez teve companhia do Otruba, mas a Alpecin e a Soudal controlaram como esperado. A Alpecin até foi a equipa que preparou melhor o sprint. O comboio controlou na fase final. O Van der Poel lançou o sprint para o Jasper Philipsen, que voltou a ser Jasper Disaster e acabou por ser o Merlier que levantou os braços pela primeira vez e a mostrar que é o mais forte e viria a demonstrar isso ainda mais à frente. No dia a seguir, mais do mesmo, mas com mais estilo. Back to back. Desta vez foi uma fuga também com 3 homens. Era o Liam Slock da Intermarché, depois foi o Jakub Otruba novamente e o Thibaut Guernalec. 40 km do fim, o Liam Slock isolou-se e, coitado, acabou neutralizado a 1300 metros da meta. Ainda deu para assustar o pelotão. Mais uma vez a Alpecin prepara um sprint quase perfeito para Jasper, mas Tim Merlier foi implacável e foi incrível ver como a 350 metros da meta estava cortado em 10º lugar e passado 200 metros a 150 metros ele está a passar tipo por Jasper Philipsen. Nós, mais daqui a bocadinho, quando estivermos a falar de sprints, vamos ver este vídeo, que para mim foi um dos melhores sprints dos últimos anos, e já vamos analisar em maior detalhe, mas basicamente o que há a retirar daqui é que Merlier
Sim. Está numa forma espetacular e muito superior Sem dúvida. aos outros homens rápidos. Também muito inferior a subir, porque ele é sempre o primeiro ciclista do pelotão a descolar. Ele ficou com pena do Deli se ir embora, que o Deli ao menos ocupava esse E ele espaço. ficou sem o Van Lebert, Sim, o Bert Van Lebert. que é um dos... Normalmente é o último homem dele. mas mesmo assim está imparável. O Stuyven levou o Magnier no giro e agora leva o Merlin no Tour. Só destacar que Biniam Girmay acaba em segundo, Oliver Coy terceiro. Portanto, Jasper, desastre. Mais uma vez. Etapa 9, decorreu durante o dia 2, domingo. Foi uma etapa um bocado caótica porque a fuga já só se afirmou, já faltava menos de 100 km para o final. Parece que a UAE não estava a gostar da seleção que se estava a fazer para a fuga, mas depois a fuga lá se deu com Mathieu Van Der Poel, Tom Pidcock, Tobias Allen Johansson e estava lá mais um que eu agora não me lembro quem era o nome. Até estavam, ou seja, isso depois já Estavam é lá, o resquício sim, da no fuga. final. Depois era o Alex Baudin. Era o Baudin. Já tinhas falado há pouco. E era o Baudin. Houve ali uma parte em que se percebeu a cerca de 20 km do fim que efetivamente a UAE não ia querer ganhar esta etapa e meio que tiraram o pé. Cerca de 2-3 km do fim, não percebi. A Cofidis decidiu que se calhar não queria ganhar a etapa e a Ineos Net Company também achou que eu poderia ganhar, então começaram a cortar tempo para a frente e a imagem, por acaso aquela imagem da subida final é engraçada porque eles aparecem lá desfocados com o calor do Alcatrão, aparece o pelotão todo, mas como é óbvio, Mathieu Van Der Poel não estava ali para brincar e a verdade foi que assim que sentiu que atrás dele o primeiro a tentar lançar o sprint foi Alan Johansson, que acabou por fazer segundo. Mathieu Van Der Poel atacou, não olhou mais para trás e seguiu para a vitória. Pratas, tu querias comentar o quão bem a Lidl teve na etapa 4, mas depois quão mal teve hoje? Pois é, exatamente, e está aqui este... Para além de mostrares a tua capacidade de fazedor de memes, não é? Por acaso este aqui não fui eu. Mas lá está, eles colocaram o Quinn Simmons e o Derek G na fuga, venceram um sprint intermédio com o Mats Pedersen, tudo indicava que ia ser outra para o Mats Pedersen, mas depois nem o Quinn Simmons desceu a tempo, nem o Derek G, nem houve ali trabalho no pelotão. Eles ficaram ali no meio termo entre vamos tentar na fuga ou não, já tinham ganho os pontos do sprint intermédio com o Mads, se bem que o Mads para ganhar a classificação dos pontos precisa deste tipo de etapas e a equipa acabou por não tomar uma decisão nem outra. Mas hoje era difícil para ele porque tu já vias que a 100 km do final, quando ainda a fuga se estava a formar, Mads vinha atrás no grupo principal. Sim, mas ele acaba por se aguentar no grupo final. Certo. E a sensação que me dá é que se a Lidl se tem comprometido completamente em torno de Mats Pedersen hoje, já nem falando de Ayuso ou de Skelmoso, já se calhar é pedido mais. Eu por acaso acho que não teria mal nenhum. Um bocadinho, né? Não iam estar a fazer Não ia posição. trabalhar os dois, mas pelo menos um podia... Bem, também não ia ser por aí, acho eu. Eu acho que a questão aqui teria sido descer logo o Quinn Simmons e... que era outro ciclista? Ajuda-me. Derek G. O Derek G, exatamente. Mais cedo. E depois, provavelmente, Skelmoso ou Ayuso podiam fazer o lançamento final, ou o último quilómetro, os últimos 2 km. Acho que... O Checo também arrebentou muito cedo. Certo. Mas isso teve a ver com a forma muito agressiva como eles entraram na etapa para chegar ao sprint intermédio. Aquilo que queima os ciclistas, não é? Isto não é só pôr aquela malta a andar a fundo. E com o Mathieu Van Der Poel completamos uma primeira semana de muita qualidade. Se calhar não foi a semana mais espetacular e os interesses do Tour acabaram por se ver gorados, porque eles disseram que tinham posto muita dificuldade na última semana só para tentar manter alguma incerteza até lá, mas o senhor Pogacar não subscreveu essa... Mas e se virmos os vencedores das etapas, Exatamente. Quer dizer, é tudo ciclistas de topo. O menos consagrado é o Coy, é o Coy, exatamente. Que é um dos 3 melhores sprinters da start list. Certo. Por isso é normal também possa vencer. Sim, é que isso não acontece, ou seja, tu nas outras grandes voltas normalmente tens assim meios pinos a ganhar de vez em quando. No Tour, mesmo as fugas do Tour são sempre de uma qualidade. Até porque é uma corrida muito intensa. Todas as provas são muito intensas. E a start list é incrível, ou seja, quase todos os melhores ciclistas estão presentes. Não significa que não possas ver assim um outsider vencer uma etapa Certo. à frente, mas é pouco provável porque é preciso tu estares numa grande forma, num grande momento para seres um outsider, porque também vão estar bons nomes que já perderam tempo na geral nessa fuga e em teoria esses poderão mais facilmente ganhar a etapa. Não, imagina, tu estás contente porque chegaste ao fim e estás a disputar uma etapa da Volta à França.
depois olhas para lá e tens o Van der Poel e o Pidcock. Ou seja, não tens muitas hipóteses. Por isso. Pidcock hoje que resolveu o problema ao pontapé num belo momento. Sim. Muito bom. Mas aquilo foi mais ou menos ao sítio. Acho que depois no sprint, ele disse que no sprint depois não conseguiu voltar a mudar. E correu alguma coisa mal. E também não tinha perna. Agora, ver um ciclista aos pontapés à bicicleta é sempre um momento divertido. É assim, não há super conversa sobre aquilo que será a vitória Tadej Pogačar nesta classificação geral. Parece que o domínio foi de tal forma grande do Tourmalet que prova que em mais um ano, pelo terceiro ano consecutivo, não vamos ter, aparentemente, grande de discussão. Ainda assim, o que é que sobra para a Pogačar como objetivos neste Tour? Eu acho que é ganhar etapas, porque ele não, eu já referi isso no último episódio que tive aqui. Não é só o quinto Tour que está em jogo e o sexto. Isso é o recorde de estaturas, é também o recorde das etapas. E ele ainda tem que ultrapassar o Cavendish, o Eddy Merckx e se calhar mais um ou dois estão ali no meio. Ainda lhe faltam mais de 10 etapas, por isso... E ele diz que se quer reformar cedo. Se ele se quer reformar cedo, tem que ganhar se calhar uma média de 5 por ano e estou a ser amigo, porque eu acho que ele vai ganhar mais nesta edição. E o que é que isto traz? Ou seja, tu achas que mesmo para ele, eu acho que isto se torna um bocadinho aborrecido e por isso mesmo é que eu acho que vemos atitudes estranhas da UAE, como foi na etapa de hoje. Parece que eu acho que ele quer ganhar nos territórios que também não são dele, meio que para dar alguma pica. E a minha teoria é, ele só deixou ganhar a frente porque era o Van der Poel e o Van der Poel é amigo dele e ele disse, sim, então, vou-te dar a ti a oportunidade de ganhares, porque se fosse um Visma ou uma coisa do género à frente, eu acho mesmo que ele tinha ido para a etapa. Mas é isso, ou seja, se as etapas ainda o motivam, achas que também pode haver alguma motivação nesta relação que ele tem com o Del Toro, também tentar que o Del Toro faça pódio? Achas que isso pode infligir na corrida dele ou ele vai tentar só ganhar por 10 minutos porque pode? Eu acho que vamos ver como é que as próximas etapas vão correr e se o Toro consegue continuar a este nível. Mas acho que sim, porque nota-se que eles têm todos uma boa relação. E não só tentar o terceiro lugar para o Toro, porque não dar uma etapa ao Tim Wellens ou outro. Isso vão tentar, de certeza. Que são daqueles que dão tudo por ele e ele não os desilude. E por norma, quando ele também dá oportunidades aos colegas, eles também não o desiludem. Acho que a equipa funciona muito bem. Acho que não podemos dizer só que o Pogačar é um dos melhores atletas de sempre. Acho que hoje já podemos também dizer que esta equipa é uma das melhores equipas de sempre do desporto. Sim, o ano passado ganhou quase 100 vezes. Ao nível do ciclismo, o que eles estão a fazer é, se calhar, é difícil dizer que não é top 5 das melhores equipas que nós vimos. Quer dizer, eles funcionam todos muito bem. É tipo o Chicago Bulls na altura, tem o Michael Jordan de decido, mas o resto da equipa, A verdade é que tu neste bloco não tens malta que carece de atenção, tipo um Marco Soler que acha que trabalhou durante uma semana inteira ou 2 semanas, então merece uma etapa. Eu não vejo ninguém naquela equipa que ache necessário ter de ganhar uma etapa. Sim. Se acontecer, acontece, está tudo muito certo, mas o trabalho deles vai ser feito daquela forma e eles estão bem com isso. Eu acho que é esse foco que te dá tipo aqui este núcleo duro em que ele finalmente conseguiu arranjar aqui um mix de atletas que lhe conseguem dar o backup necessário para meter força na corrida, partir a corrida e depois seguir. E até então tu vias que era mais a Visma que fazia isso, na altura quando tinha Roglic, Sepp Kuss, Van Aert a apoiar. Sim, houve uma inversão de forças. E aquilo que tu viste foi, nos últimos anos, uma desvalorização, digamos assim, em termos de performance por parte do bloco da Visma, que acaba por deixar de sair Roglic em 2024. E basicamente achavam que se calhar com o Sean Whitbrooks que tinham a coisa coisa mais ou menos salvaguardada, e a verdade é que ao dia de hoje tu tens as esperanças em Matthew Jorgensen que está a fazer um tour de marcha atrás. Está terrível. E que é muito divertido o Jorgensen, que é a UAE não deixa ir para fuga nenhuma. Não interessa. Ele vai nunca sair. Primeiro foi o Per Stanagen, depois foi o Jorgensen e a UAE nunca deixou sair. Eu adoro. É que a malta de antes que usava um bocado com a blacklist da UAE. Eu começo a achar que aquilo existe mesmo. E é tipo, há certos nomes e Jorgensen é um deles, não vais. Acabou. E depois há a whitelist, que é tipo Matthew Van Der Poel, tipo, os meus amigos podem... Sem dúvida. Eu deixo ganharem uma etapa de vez em quando. E eu acho que esse é um dos principais pontos para o qual, lá está, existe esta discrepância depois em termos de resultado, e Vingegaard acaba a perder tanto tempo, é mesmo porque, no final de contas,
se há 3 anos quem ficava sozinho era Pogačar e ele que se aguentasse, hoje em dia quem fica sozinho é Vingegaard. Sim, ou seja, nós começámos este duelo entre os dois, já em 2021, ainda era, e até o primeiro Tour que Vingegaard ganha em 2022, ganha muito pela força da equipa e a capacidade de fazer com o Roglic um 2 contra 1 com Pogačar, que hoje em dia nós vemos acontecer quase ao contrário, porque foi o próprio Del Toro até que fez abrir o espaço para o Vingegaard, embora depois tenha terminado atrás dele. E em relação ao Pogačar, é um bocadinho aquilo que conversei com o Pratas, estás à espera de continuar a ver muito agressivo, ou à semelhança se calhar do que aconteceu o ano passado, uma terceira semana mais calma, um ciclista mais cauteloso? Eu acho que ele não vai tirar o pé, digamos assim, até porque tu tiveste agora o vídeo do Tourmalet onde tu vês que ele chega a trabalhar na frente para Del Toro acompanhar. Se o Del Toro acompanhar muito bem, se ele não acompanhar, acho que é um bocado tipo paciência. Sim, até há aquele vídeo deles no fim da etapa do Tourmalet, que estávamos a falar há bocadinho em off, que é o Pogačar a dizer ao Del Toro: tu deste demasiado no lead-out e depois fazes uma pausa e diz para ti. Ou seja, o que o Pogačar dá a entender naquela imagem, ou naquele vídeo, é se tu tivesses aguentado, víamos os dois e está-se bem, mas depois o Pogačar chateia-se que as pessoas deles não conseguirem seguir na roda dele, sendo que eu acho que ninguém consegue, não é? Por isso é que eu acho que o Pogačar a dar algo, ele dá se a outra pessoa tiver capacidade de receber, porque ele não vai abrandar para se prejudicar ou para tentar beneficiar, embora ele seja... Mas já o fez na segunda etapa. Sim. Está bem, mas foi porque o Del Toro também esteve lá, percebes? Ou seja, não só podes oferecer a vitória se o teu colega for o segundo mais forte. Claro, certo. claro. Senão não dá. E a verdade é que nas etapas de alta montanha, se eles saírem os dois e deixas Vingegaard para trás, Pogačar não se vai querer arriscar a sequer perder uma etapa ou ficar atrás de Vingegaard. Portanto, o Del Toro só tem uma hipótese, que é aguentar. Eu acho que há uma hipótese, sobretudo imaginando que na próxima semana Pogačar ganha mais 2 ou 3 minutos a Vingegaard e fica com uma vantagem de 5, 6 minutos na classificação geral, ou seja, completamente confortável, e que a luta pelo pódio, como aparenta, vai estar bastante renhida. Eu acho que há a probabilidade de Pogačar tentar ajudar Del Toro a fechar o pódio. Mas imagina, se tiverem os três no final, se Del Toro sai, Vingegaard vai muito mais depressa atrás de Del Toro do que se Pogačar sair. Certo, porque não consegue. O pessoa atrás do Pogačar não E porque consegue. não vai querer hipotecar o segundo lugar. Sim, mas eu também acho... É assim, já lá vamos discutir melhor depois o pódio, mas eu também acho que Del Toro vai estar demasiado longe de Vingegaard para ser uma ameaça. Ou seja, o que eu acho que pode acontecer é, para Del Toro ganhar tempo aos restantes rivais do pódio, ou seja, os Ayuso, os Remco, os Lipovic, etc., a Pogačar pode ter um papel aí em algum momento. Não faça Vingegaard, porque eu acho que Vingegaard está naquilo que costumamos chamar a terra de ninguém. Ou seja, é muito mais forte que os outros. É muito mais fraco que Pogačar e até deve estar um bocadinho aborrecido, porque... E podemos agora passar exatamente para a conversa sobre o Vingegaard. É o melhor dos outros, mas parece que também não sai desta cepa torta, que coitado, não é? Tem a data de nascimento errada. É só estranho porque a maneira como a Visma vê a época de Vingegaard é muito focada neste Tour e parece que que a Visma acaba por vencer um monumento out of nowhere com o Van Aert este ano, mas depois tu nunca vês um investimento no Vingegaard, principalmente nas clássicas. Parece que se focam muito naquilo que é o treino e ficam muito reféns da preparação que ele faz para depois aparecer no Tour. E aquilo que tu estás a ter prova este ano é de que já não é suficiente. É verdade que também Pogačar tem vindo a fazer nos últimos 3 anos uma gestão diferente de preparação para o Tour. Também já não é aquele miúdo irreverente que vai a todas e que depois chega completamente rebentado ao Tour. Mas vês a Visma com um bloco que infelizmente não consegue oferecer aqui uma liability para Vingegaard. Tens Sepp Kuss a espaços, tens Matteo Jorgensen muito abaixo do expectável. E depois o resto é Pinos, não é Pinos, desculpa, Pigazzoli, Campanese. Fugiu-lhe a boca para a verdade. Repara, que não são corredores maus, Sim. mas que não são o suficiente para fazer face a um bloco da UAE que é tão forte. E eu acho que a própria Visma já olhou para o ano, sabendo isso, e também acaba por ser por causa disso que o Vingegaard acaba por ir ao giro, tentar um bocadinho, vou pôr esta no bolso,
muito má época já não é porque já ganhei uma e depois vou ao Tour com relativa Pogacar tranquilidade. fez o mesmo há 2 anos. Exatamente, mas depois acabou por ganhar o Tour. Não estava à espera mas não que era Vingegaard suposto. caísse. Sim. Não estava à espera que Vingegaard quase morresse. Exato, desculpa. Agora lembrei-me do quão isso deu falatório no nosso grupo. Sim, Por causa sim, dos sim. memes, desculpem. O Falso Plano também tem código de ética. Sim, E nesse dia foi posto à prova. Inquisição. Em relação à restante luta pelo pódio, Pratas, parece, ou que tudo indica, será a luta mais interessante destes últimos 15 dias, se a lógica é seguir aquilo que temos estado a falar, de Pogacar e Vingegaard intocáveis. Houve uma coisa interessante no Tourmalet, eu estava à espera que houvesse alguém a ceder realmente daqueles 5 que se fala mais, ou seja, Remco, Lipovitsj, Ayuso, Del Toro Seixas. e Seixas. E todos eles responderam bem à chamada, embora tenha havido um pequeno corte entre os primeiros e os segundos durante a subida, mas acabam por chegar todos juntos. Também a desilusão talvez tenha sido Pidcock, ou Tobias e Johansson, mas para mim eles também já não estavam bem na corrida pelo pódio, estavam por uma boa Sim, tem equipas mais fracas classificação geral. também, sim. Exato. Qual destes é que te parece mais provável de ser o primeiro a abdicar desta luta, ou ser obrigado a abdicar desta luta? E, pela perspectiva oposta, qual é que te parece o mais forte? Eu acho que os mais fortes... o Toro claramente é o mais forte. Remco também acho que está muito forte, mas não sei, aquela equipa é difícil de confiar. Quando tens 2 muito bons, 2 que já fizeram pódio, e vamos falar mais à frente de um bocadinho de Remco. um gossip que houve. Mas creio que são os mais fortes. O Seixas está um bocadinho discreto, mas está lá, ainda está na luta. Ainda não perdeu tempo? Sim. Quem eu diria que é o primeiro a ser, eu apostaria em Ayuso. Estou a ver a Lidl com menos capacidade, ele também em anos transatos, em grandes voltas também já... A Lidl também, diga-se, com vários objetivos distintos, não é? O que também torna sempre um bocadinho mais complicada a missão. E para além de que Ski Almoço supostamente vinha ao trabalho para a Ayuso, mas até agora não tem mostrado... É porque eu acho que eles estão com medo que o Ayuso aconteça o que aconteceu noutras situações e tenha Então mais vale manter um plano B. E mais vale ter ali um para segurar o top 10, porque o top 10 aqui dá muitos pontos. Caso seja picado por uma abelha ou assim. Exatamente, nunca se sabe o que é que pode acontecer. Eu acho que é por aí. Um ciclista que também está a andar bem e que ainda não está totalmente descartado é o Lenny Martins. Que tinha dito que não vinha para a classificação geral, mas que é um aldrabão. Eu diria que a partir do Ainda não Lenny... flopou. A partir do Lenny estão todos ainda com possibilidades de pódio, os para baixo é para esquecer. E nós temos a ver a qualidade deste top 10, mais um Até o bocadinho Ski Almoço. à volta daquilo que estávamos a falar também das vitórias de etapas. No Tour não há mesmo lugares baratos, não é? Ou seja, o ano passado houve o GH a fazer 10º. Mas pronto, mas este ano aparentemente, a não ser que comece malta a desistir, o nível é muito alto. Sim, a equipa, além do Tobias e do Pidcock, que até tiveram bem hoje, tiveram os 2 na fuga, mas simplesmente nas etapas mais duras não estão a conseguir. Eu acho que é aqui destacar a Ineos, que não vai conseguir fazer nada outra vez. Hoje andou a trabalhar para defender o top 10 do Bernal. Quem conheceu a Ineos e quem vê hoje. Se tu fores a ver, este top 10 deve ser o top 10 com média de idades mais baixo dos últimos anos do Tour. Sim, o ciclista mais velho deve ser o Bernal. Tem 30 anos. Pai. É o Bernal, E não vai acabar no top 10. E não vai acabar no top 10, sim. Sim, se entrar o Tobias, o mais velho passa a ser o Vingegaard, tem pai 28. E outros dois 27. corredores que estavam também na luta no início do Tour e que também já ficaram para trás, o Carapaz, começou muito bem, prometia muito, e o Parra. Falou-se aqui muito do Parra, mas já... Está tristíssimo. Silva lá em casa, a gente manda-lhe um abraço. Beijinho. Aliás, ele não veio porque o tamanho da desilusão face à prestação de Parra tem um peso muito grande sobre ele. Ele estava muito deprimido e eu achei que era se calhar uma boa semana para lhe dar uma folguinha. E tu como é que vês esta luta? Quem é que está a surpreender? Quem é que está a desiludir? E qual é que é a tua aposta para o pódio final? Vou começar pelas desilusões, nomeadamente de Carlos Rodrigues. Tinha uma expectativa muito... Eu já não tinha. Nem ele, acho eu. Mas eu tinha. Esse Tu gajo. és uma pessoa que não deixa, és um bom amigo, sabes? Não deixas de acreditar Ele é às top primeiras. 10 mais bem pagos. E porque quando tu ouves falar tens pena da pessoa, porque efetivamente ele passou por muito ali na Ineos, até lhe darem
a tão liderança. desejada liderança. E depois a verdade é deram- que ele, desde que tem tido a liderança, não faz nada com ela. E berrou logo nos Pirineus, perdeu logo imenso tempo. Outra das desilusões é este bloco da Red Bull, que não parece um bloco, parece a seleção portuguesa. Um conjunto de talentos. Não se conseguem, digamos que, decidir quando é que é o momento de apoiar um e outro, e por isso é que depois, mais à frente, vamos falar do despique. Não, vamos então tirar aqui um tempinho para falar exatamente desta polémica. Deixa-me dentro só da terminar, Red Bull. porque Sian Uitrox também vinha com uma expectativa Mas esse ficou brutal. doente, acho Abandona durante a sexta etapa, ficou doente, mas também não ia dar. Esquece. Sim, foi Ok. para casa mais cedo só para se proteger. Estava à espera mais de Bernal também, mas infelizmente também acabou por perder imenso tempo. Pidcock também, deram-lhe uma equipa ad hoc feita especificamente para ele ser livre e conseguir a melhor classificação possível, só que no entanto também acabou por não conseguir corresponder. Matteo Jorgensen, que já falámos há pouco, está-me a desiludir imenso, porque eu achava que ia ser tipo Del Toro, ia estar ali com Vingegaard e infelizmente não conseguiu. Eu escrevi aqui Ben O'Connor, mas isto era mentira, ele não desiludiu. Já não estavas lá. Espectável. Dizer por Em acaso, termos- Jorgensen não esteve, mas voltámos a ter um belo Sepkus. Ia começar na primeira semana. Exatamente, a começar logo, normalmente ele só começa na terceira, mas viu que os outros estavam todos de folga e teve que ir ele. Em relação àquilo que eu acho que possa vir a ser o pódio, eu efetivamente acho que... agora não sei se o Remco, se o Lipovic, depois eles têm de falar, mas eu acho que o Del Toro vai ficar fora, vai ficar fora do pódio. No entanto, eu ainda tenho um hot take com o Del Toro. Eu acho que o Del Toro vai ficar fora do pódio e o pódio há de ser Pogačar, Vingegaard e um Red Bull, se nenhum dos dois cair. Vamos então ao gossip de Red Bull, porque nesta etapa do Tourmalet, após a descida, houve a Vingegaard, estava na frente cerca de 1 minuto, e havia muita força atrás para perseguir, onde Remco começa então os seus momentos pelos quais ele já é tão famoso, ter uma boca bastante grande. Sim, ele na flash interview Sim. disse que ele farta-se de trabalhar para os colegas e quando chega a altura de O Remco é tão engraçado. trabalhar para ele uns metros, ninguém se chega à frente. Bom, entretanto já fizeram outro vídeo a dizer que está tudo bem. Opa, que é- está tão cringe, está tão mal. Basicamente... O vídeo deles a dizer que está logo. tudo bem é o pior vídeo a dizer que está tudo bem de sempre. Eu na Catalunha puxei por ele 30 km. Sim. Aqui pedi para ele puxar 1 km, ele não foi capaz. Disse que não queria. E a verdade é que depois o Remco é este tipo de pessoa, este tipo de miúdo irreverente que, da mesma forma que o ano passado reclamou com o Vingegaard, com aquela questão toda das balls, e basicamente ele é isto. Respeita um único ciclista que é Pogačar, porque na cabeça do Remco ele é melhor que Vingegaard, percebes? E foi isto que se deu. Óbvio que depois o Lipovic acaba por desvalorizar um bocado. O que é chato dentro da equipa da Red Bull é ter os dois corredores com a mesma aspiração, que é ficar em terceiro. E que já fizeram terceiro nas E que já últimas fizeram em edições. terceiro. Não, e a verdade é, se eles se têm organizado, eles tinham alcançado Vingegaard sem grandes Sim. dificuldades, dá essa sensação. Eu acho que acabaria por ser indiferente no longo prazo, porque o Vingegaard provou na subida que está mais forte, mas teria sido o que tinha feito sentido. E acho mal a malta da Red Bull de continuar a deixar o Remco falar a seguir às etapas. Acho que eles o deviam logo assim que ele cruza a eu acho meta, bem, eu acho agarram-no e... Está bem, eu também acho bem porque eu divirto-me e dá-nos mais conteúdo para o nosso episódio e tal. Mas é terrível quando tu demonstras a fragilidade do bloco. E a falta de maturidade naquele bloco, porque se tivesse ali um elemento mais maduro, se calhar as coisas não se desenrolavam dessa forma. E hoje no final da etapa, no início da etapa, o Remco foi ao autocarro da Sodal, muito contente, cumprimentar os colegas. Será que está a preparar o regresso? Ou está arrependido. Ao menos, olha, eles eram maus, mas ao menos trabalhavam para mim. E hoje, por acaso, a Red Bull mostra bastante fraqueza. É Sodal a vencer etapas no Tour, esfrega as mãos, ainda bem que foste. Houve alguma fraqueza da Red Bull na etapa 2, porque o grupo do pelotão eram cerca de 40 ciclistas e apenas Lipovic e Remco que permaneceram na frente. Vamos então àquilo que foi, se calhar, um dos fatores mais entusiasmantes desta semana, que foi o sprint, a camisola verde. O Mads Pedersen está aqui a lutar completamente contra as odds, no sentido de cada vez mais a camisola verde é uma coisa para sprinters puros e ele está a tentar ganhá-la
sem ser um sprinter puro de forma alguma, e isso está a trazer alguma pimenta à corrida. Mas antes disso, Bau, acho que estavas a falar agora das vitórias da Soudal, e acho que Tim Merlier merece claramente o seu destaque. Sim, sem dúvida que se calhar nos últimos 2 anos foi um ciclista muito prejudicado por aquele que era o objetivo da equipa de trazer Remco Evenepoel Chegando a ficar na fora do equipa. Não, sim, quando eu digo prejudicado foi ficar fora do Tour e ter de se contentar com giros ou voltas, e a verdade é que ele acaba por voltar a provar à Soudal, que sempre foi uma equipa que teve grandes sprinters, nomeadamente Sam Bennett, Fabio Jakobsen, que esses também... Nunca esquecemos Gaviria. Que esses também sofreram por estas questões da equipa querer a geral e querer lutar por uma geral. Neste primeiro ano, aquilo que tu vês é desta oportunidade de Tim Merlier, que foi um ciclista que teve uma lesão no início do ano, o que lhe prejudicou ali um bocado da primavera, mas que aparece numa forma estupenda. Ao mesmo tempo, não é que tenha o bloco mais forte, mas tem vindo a provar que não precisa ter o bloco mais forte. Ele quase que me fez lembrar o Caleb Ewan. Sim, a forma como ele ganha. Eu não preciso de ninguém, eu vou-me manter. Porque a verdade é para que tu conseguires... Vamos só ver aqui este vídeo porque é realmente espetacular. Cortado. O lead-out de Mathieu Van Der Poel é de tal forma forte que o pelotão corta e Merlier vem de trás, faz a recolagem sozinho, passa por eles todos. Ele está 350, 400 metros a sprintar. Quando o Philipsen lança o sprint, já o Merlier está a sprintar a 200 metros e mesmo assim não dá hipótese nenhuma. E mesmo a entrevista do Guirmay a seguir à etapa eu fiz tudo bem, mas ele é muito mais rápido do que eu. Porque como o Vini disse, não há nada a fazer. Neste tipo de sprints, isto tem muito que ver com a trajetória, e quando tu vês que Mathieu Van Der Poel encosta ligeiramente para a esquerda, o Jasper nem sequer tem propriamente linha para sprintar. E quando vai ter linha para sprintar, leva com o Merlier à frente e a partir daí, adeus. Tchau. Mas eu acho que isto é um momento, de certa forma, um bocadinho marcante naquilo que tem sido a luta pelos sprints, porque já há uns anos para cá eu acho que a hegemonia não é clara, ou seja, temos ali 3, 4 ciclistas a disputar o topo, e para mim esta vitória de Merlier, somada ao que já tem vindo a ser, dá-lhe pela primeira vez um estatuto mais ou menos unânime de ok, este tipo é o mais rápido do pelotão. Sim, acho que não é só por ele estar dominador, é o Philipsen está a vencer menos, o Jonathan Milan não conseguiu dar o salto que nós esperávamos. Sim, e no giro foi mau, não é? E esses dois que seriam os grandes rivais não acompanharam o que nós esperávamos, e o Merlier está de uma vantagem aquilo que faz lembrar o Kittel e o Cavendish na altura deles, que eram os melhores de longe. Aquilo que eu estava a dizer antes do vídeo o Merlier é um tipo de sprinter que sabe navegar no meio do caos, e a vitória anterior a esta, a primeira vitória dele, foi exatamente idêntica. O tu não estressares com aquela confusão toda do sprint, ganha a posição, porque depois, a meter os watts, ele atualmente é o melhor, se calhar a par de Magnier, porque o Magnier também esteve muito forte. Mas eu acho que isto ainda é mais dominador. Mas tu vens de trás, portanto vens com uma cadência superior, e o Jasper tem de sair para o lado para começar o sprint. Sim, mas o Jasper só tinha que sprintar 150 metros, ele teve que sprintar 350, não é? Certo, mas não significa que não venhas de trás a ganhar uma cadência superior. O Jasper... Ele aqui já vem exposto ao vento, para mim a questão é essa, a quantidade de tempo que ele vem a dar a cara ao vento e a forma como os outros parecem que estão parados. E aqui, o Van Der Poel já também não ia tão depressa. Como devia, sim, também me dá essa sensação. O lead-out do Van Der Poel não é espetacular. Mas eu concordo com o Bau, acho que o que tu queres dizer é o sprint dele não foi assim tão melhor, nem o lançamento do Van Der Poel também não foi o melhor. Eu achei superior o sprint da etapa anterior, porque ele aí parece que o Jasper está parado, autenticamente. Sim, ele está mesmo muito mais rápido. E de facto é um sprinter que tu, ao contrário, por exemplo, de Jonathan Milan, que tu vês que perde há imensa energia dissipada em todo aquele movimento do tronco, o Merlier é um atleta que consegue manter a postura, e eu acho que isso também acaba por beneficiar ali marginalmente na performance depois do que é o outcome. A camisola verde acaba por estar com uma disputa engraçada porque Tim Merlier ganha as etapas, mas depois meio que não vai aos sprints intermédios e meio que não quer saber. Philipsen e Vini Guirmay vão a todas as que podem, e Mads então vai para a fuga aos dias todos. Eu não sei se ele vai aguentar as 3 semanas a este ritmo, mas vamos ver. Acaba por estar Mads na frente, mas a corrida acaba por estar bastante renhida, e vai ser um dos pontos de interesse a acompanhar ao longo da próxima semana. A próxima semana é essa, Pratas, que eu ia pedir que nos apresentasses de forma um bocadinho sucinta o que é que devemos esperar pela nossa frente.
Então, na etapa 10, é uma etapa um bocadinho uma armadilha. Não é uma etapa com nenhuma subida monstruosa, mas tem 7 subidas categorizadas, as 2 últimas são as mais duras. E foi aqui que o Vingegaard ganhou uma etapa ao Pogačar. O palco da última grande etapa entre eles os dois, no fundo. Portanto, isto pode correr mal. Eu não digo que pode correr bem para ninguém, ou seja, ninguém vai ganhar aqui o Tour ou ganhar tempo, mas vai correr mal para alguém. Não, e ainda por cima, se é o dia de descanso, normalmente há sempre alguém que não aparece tão forte. Quem não estiver bem, mesmo aqui para a geral, por exemplo, um Lenny Martinez, se não estiver bem, diz adeus. Ou um desses que estão a lutar pelo pódio pode perder tempo aqui. Que malta da geral começa a olhar para a camisola da montanha. Sim. Se eles deixarem. Mas pronto, é um bocado por aí. E depois temos 2 etapas de sprint, a primeira em Vichy e a segunda em Chalon-sur-Saône. É sempre bom ouvir-te falar em princípio serão sprints. Depois, a etapa 13 é aquelas etapas planas com o montanhão a 30 km da meta, tens que subir e descer, que é a fuga se o Pogačar deixar. Exato. Depende para o lado para que ele acordar, não é? Depois, na etapa 14, já temos uma etapa após Tubarões, com 3 subidas de primeira categoria. Só dizer que nessa fuga vai estar Mads Pedersen depois de não ganhar nenhum dos sprints dos 2 dias. Exatamente. E vai andar mais 100 e tal quilómetros na fuga para ganhar 20 pontos. E assim é que é. Esta etapa 14 tem claramente cara de Pogačar, para iniciar o fim de semana a vencer, se é que não venceu a etapa anterior. E depois a etapa 15 é o Plateau de Solaison. São mais de 11 km, com média a rondar os 9.1. É uma montanhona ali duríssima e vai fazer vítimas. E eu acho que o Pogačar vai aumentar a vantagem aqui. Eu acho que é a primeira grande subida desta volta à França. Ou seja, o Tourmalet já é obviamente uma grande subida, mas primeiro é na primeira semana e depois não era uma chegada em alto. Exato. Refazendo as minhas palavras, é a primeira grande chegada em alto desta volta à França. Sim. E vai ser muito duro, ainda por cima daquelas subidas que morde logo muito desde o início, convida a ataques desde longe. E eu acho que Pogačar pode fazer tipo um Plateau de Belho, há 2 anos, quando ele bate os melhores números de sempre a subir. Acho que podemos ter alguma coisa do género. E é aquele tipo de subida que se tu logo nos primeiros quilómetros perdes contacto, vais acabar a perder muitos minutos. Portanto, a ideia que eu acho que vai existir aqui é, caso Pogačar vá deixarem-no ir, o objetivo é não deixarem, isto para os restantes que estão a tentar lutar para o pódio, não deixar Vingegaard ir. Agora, se isto na prática depois é possível, não sei. Em quantas etapas desta segunda semana então vimos ou seja, aqui vai claramente haver diferenças. Provavelmente na etapa 14, ou seja, sábado e domingo é dias de sofá. E depois, eu na terça-feira estou curioso, acho que pode ser um dia giro, até pelas lembranças que traz dessa grande etapa no Col de Petros, no Puy de Marie, acho que é Puy de Marie que se chama. E o Pogačar tem aquela coisa que ele vai se querer vingar. Exatamente, ele onde perdeu vai querer ganhar. Perdeste-me aqui, mas agora vou-te mostrar que eu já sou mais forte aqui. Tem mau feitio, não é? Um rapaz que gosta de perder e que deixe para lá. Ia-vos pedir agora um hot take para esta semana. Eu não tenho. Agora estava a refletir sobre isso. Eu invento qualquer coisa sobre o Alaphilippe, se for o caso disso. Pois, não, o meu take era sobre o Del Toro. Era sobre o Del Exato. Toro. O Del Toro vai acabar à frente de Vingegaard no final da segunda semana. Ui! E como é que isso vai acontecer? Vingegaard vai rebentar, Del Toro vai com Pogačar, porque Pogačar vai trabalhar para ele como tu querias. Muito bom. Gosto deste hot take. Sim. Acho que é difícil, porque eu acho que o Vingegaard vai ser tramado. Exatamente. Se assim não fosse, não contava. E tu, Pratas? Isto é bem um hot take, mas acho que o Pogačar vence 3 etapas nesta semana. Ou seja, ganha terça, sábado e domingo. Ganha 50% das etapas. Ok. Sim, não é um hot take. Ou melhor, devia ser um hot take, mas ele é tão superior e autoritário que se calhar acaba por não ser assim tanto um hot take. Eu ainda acho que depois do Philipsen flopar nas 2 etapas de sprint, Van der Poel vai abandonar. Ok, tipo, não vou ficar no Tour para fazer lead-outs para este ano. Não, é que já ganhei uma etapa, estou cansado. Não vou levar com estas montanhas todas para depois dar nisto. Não estou para isto. isto. Mas eu contradigo esse hot take com outro hot take. Acho que o Philipsen vai vencer uma etapa. A Alpecin, eu acho que pode ganhar a última. A Alpecin não costuma falhar. Com o Philipsen então nunca falhou.
e ele mais tarde ou mais cedo, lembram-se daquele documentário do Tour, que era o Jasper Disaster, certo. e depois a seguir... Sim, se bem que eu estou a sentir que a Soudal vai fazer a dobradinha das camisolas de pontos. E montanha. Não, dobradinha no sentido ok, no sentido que já ganhou no giro. E sim. agora vai ganhar a verde, portanto... Não, estava a dizer, o Valentin Parrapante não é um mau candidato e já demonstrou interesse. Se Pogacar vai ganhar 3 etapas, quanto é que vai ter vantagem quando nós nos sentarmos aqui no próximo domingo? Digo-te já, vai ter 5 minutos e 24 segundos. Ok, então vai ganhar as 3 etapas, mas não vai ganhar assim Eu tanto ia para tempo. 5,5. Ele vai duplicar. É verdade. Ok. Ele está com 2,42, passa a 5,24. Se o Pogacar ganha 3 etapas, não há outtake para a montanha, porque ele vai dar a camisola da montanha. A montanha é o próprio Pogacar. Guardamos agora aqui um finzinho de episódio. Nós não costumamos falar muito de ciclismo português, mas a Volta a Portugal está a fazer um caminho que é de certa forma entusiasmante, anunciou um novo percurso, anunciou equipas do World Tour a estarem presentes, algo que já não acontecia há alguns anos. Não só são equipas do World Tour a estarem presentes, como é a UAE, que tem uma ligação natural a Portugal, também por causa da sua quantidade de portugueses, e então acaba por haver aqui, parece uma lufada de ar fresco, naquilo que é a nossa grandíssima, e então o Fast Plano vai estar um bocadinho mais presente do que é habitual nestas áreas, e queria-te começar por te perguntar um bocadinho sobre aquilo que é o percurso, as novidades do percurso e o que é que podemos esperar em agosto, no tórrido agosto português. Vai ser um percurso, vai se iniciar em Lisboa e fechar no Porto, ou seja, faz sentido começar nas duas cidades mais importantes. É uma volta a Portugal mesmo, né, desta vez? Porque às vezes era muito uma volta ao norte. Não. Eles andaram a prometer que ia ser uma volta que ia passar pelo Portugal inteiro, mas ainda não foi desta que Estás triste que querias que eles fossem aos Açores? Deviam ir às ilhas. Mas fora de brincadeiras, realmente é um percurso que vai de sul a norte, neste caso. Sim, vai ao Alentejo, vai ao Algarve. Há ali uma outra etapa que vê-se claramente que é um bocadinho forçada, não é? Sim. Mas acaba por percorrer o país, sim. Os destaques, começa com prólogo em Lisboa, prólogo acho que são 6 km. Vai ganhar o Rafa Reis? Prologista profissional? Se o Yulis Johansson não vier, sim, nem não sabemos. Vamos ter dois sprints seguidos, com a certeza, em Albufeira e em Elvas, que é na terceira e na quarta etapa. Depois, na quinta etapa, vem a Torre. E na sexta etapa, um contrarrelógio de 17 km entre a Anadia e a Águeda. Começa no velódromo de Sangalhos. Depois temos o dia de descanso. Depois há ali umas etapas normais de volta a Portugal, sem grande destaque. Penúltima etapa, a Senhora da Graça, com uma inédita dupla ascensão ao Monte Farinha. Nunca aconteceu. Portanto, vai ser um final de giro. E a etapa final, a seguinte, é a consagração na Avenida dos Aliados. Ou seja, o percurso acaba por não trazer grandes novidades, ou seja, tem a questão da dupla ascensão à Senhora da Graça, mas as principais novidades serão provavelmente a presença de uma equipa como a UAE, com a confirmação de um dos Manos Oliveira já à partida, e uma UAE que tem-se apresentado muito em Portugal com as equipas de desenvolvimento, e mesmo assim já tem sido dominadora. Vamos ver o que acontece com a equipa principal. Provavelmente eles só trarão 3 ciclistas da equipa principal. Não? Espero que o Morgado venha. Acho que não vem. Era muito bom. Eu também me diverti, mas eu gosto sempre do Morgado. Se ele puder vir a todas, eu gosto. Por mim pode ir sempre. Até porque ele dá conteúdo bastante no entanto, eu acho que isto demonstra que o ciclismo português e no fundo a Volta a Portugal está finalmente a ganhar luz e a sair da sombra que foram os anos que passaram por polémicas, e sem dúvida, como tu disseste anteriormente, a UAE é uma equipa marcada por muitos portugueses e que faz questão de participar nas provas em Portugal. Também é o caso da Volta ao Algarve. Portanto, eu vi com bons olhos, acho que é muito bom para o ciclismo, e sem dúvida que o facto deste ano fazermos a volta por Portugal continental acaba por trazer também aqui uma hegemonia. Fica aqui diferente. o apelo para 2027 para irmos aos Açores. O Pratas queria ir ver uma etapa aos Açores. Tu também conheces bem a região e certamente há ali subidas, pontos de interesse. Há uma coisa que eu queria ainda discutir com vocês, que é, muito se clamou durante os últimos anos, e inclusivamente a Federação está a tentar que a prova suba de ranking, inclusivamente, dá mais pontos, pode ser mais chamativa. A questão é, será 100% positivo
trazermos equipas como a UAE e depois se eles ganharem 6 ou 7 ou 8 etapas, como nós vimos acontecer mesmo com equipas de desenvolvimento nos grandes prémios e nacionais. Agora na Volta a Portugal ao Futuro. Exatamente, na Volta a Portugal ao Futuro estavam a ganhar uma etapa, acho eu. Mesmo o ano passado a Israel também veio com o ano passado a equipa Cycling Academy, ganhou 3 etapas, se não estou em erro. Ou seja, as equipas portuguesas acabam por ficar um bocadinho despidas. Eu acho que o caminho é correto, mas percebo que há aqui há um balanço entre o que ganhas e o que perdes. As equipas portuguesas acabam por também ter outras provas de contexto mais nacional ao longo do ano. Mas eles andam a vir a todas. Não, sim, mas a verdade é que se tu queres promover uma volta e que ganhe esta categoria de Pro Tour, claro. tu tens de ir por aqui. O caminho é este, que é o caso da Volta ao Algarve. E eu acho que para os ciclistas portugueses acaba por também ser interessante, não para os mais velhos, mas para os mais jovens, ter a capacidade aqui esta possibilidade de também ter aqui uma montra e de poderem aparecer. Vou ter que te interromper porque vamos terminar mais um episódio do videocast de Falso Plano. Vamos ter tempo para falar da Volta a Portugal em maior detalhe, mas as notícias acabam por ser, de certa forma, entusiasmantes. Até lá vamos acompanhando semanalmente, diariamente também nas nossas redes sociais, tudo o que se passa relacionado com a Volta à França. Voltamos a ver-nos neste mesmo espaço na próxima semana. Até lá, um abraço.